Olá. Bem, hoje o nosso comentário tem a ver com a decisão de 15 de janeiro de 2009, ontem, do Tribunal Superior do Trabalho da primeira turma. No nosso entender, essa decisão ela traz um golpe, vamos dizer assim, muito forte contra a segurança jurídica das decisões do Tribunal Superior, porque ela diverge das demais turmas, inclusive de entendimentos da seção de dissídios individuais. Você pode estar se perguntando, mas isso é uma coisa muito específica, o que é que isso tem a ver com o meu dia a dia? Ora, tem muito a ver, porque é um caso, eu vou ler aqui em breves linhas, que trata de um dano moral, mas que gera uma indenização contra o empregador pelo entendimento de haver uma simples, não a culpa, mas uma simples relação entre o fato que aconteceu e a situação de estar aquele trabalhador inserido no ambiente de trabalho. Essa decisão ela abre um precedente, assim, eu vejo catastrófico. Por quê? Porque gera uma tremenda insegurança jurídica. Nós que somos advogados, as partes, os trabalhadores, os empregadores, ficam sem saber qual o rumo, qual o entendimento, se aplica ou não a Constituição Federal a essas decisões. É inadmissível que um Tribunal Superior decida de forma totalmente oposta de uma turma para outra. Vamos ao caso. Eu separei aqui duas decisões. Uma do dia 9 de dezembro de 2008, esse é um resumo, está no site do Tribunal Superior, e aqui é a de ontem. Essa decisão de ontem, ela trata de que estouro de pneu causa lesão em funcionário e empresa é responsabilizada. É uma empresa de pneus especializada no comércio de conserto de pneus e câmaras de ar, foi condenada ao pagamento de R$15 mil pelas lesões causadas a um funcionário pela explosão de um pneu ocorrida durante um teste do produto. Ele devia ser um borracheiro, estava lá fazendo um teste, o pneu explodiu e ele teve uma perda auditiva. A primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho entendeu que o estouro de pneu é um risco da atividade. Desprezou a questão da culpa, se houve culpa desse empregador. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos pensar que existisse a existência de um equipamento que evitasse esse tipo de estouro, que o empregador é obrigado a adquirir, e ele não adquiriu. E aí aconteceu essa tragédia. Aí sim houve culpa do empregador. Se ele tivesse cumprido com as obrigações dele, o acidente não teria acontecido. Porém, o entendimento da primeira turma é que, independente disso, essa fatalidade, imagine que deu um vendaval, o teto da borracharia caiu na cabeça dos funcionários. E aí? Ah, não, isso é risco do negócio, o empregador vai ter que pagar. Ora, esse entendimento da primeira turma, esse julgamento de ontem, ele viola a Constituição Federal, que diz exatamente ao contrário. Diz que tem que haver uma culpa, uma responsabilidade subjetiva. O que é subjetiva? Tem que haver a participação do empregador naquele acidente. Eu já dei exemplos aqui, o caso do motorista do veículo da empresa, que o veículo falta freio e o motorista sofre uma colisão. De quem foi a culpa? A culpa foi do empregador. Por quê? Porque não procedeu com as revisões no veículo. Desprezou isso, desprezou o manual que deveria trocar o freio, fazer as revisões, não fez. Aquilo ali ocasionou o acidente. Então o empregador tem que pagar por isso. Agora, se essa colisão ela acontece de uma forma independente da vontade e da participação desse empregador, ele não tem por que ser autor de nenhuma indenização. A outra decisão que eu me refiro é de dezembro de 2008, ou seja, há 1 mês e 5 dias atrás. A quarta turma do Tribunal Superior decide de forma totalmente contrária a essa decisão de ontem. Trata-se de um atropelamento, uma colisão entre um professor, que era funcionário do município, e uma vaca. Está aqui o resumo da notícia. O município recorreu ao TST, alegando que a responsabilidade a ser aplicada é a subjetiva, de acordo com o artigo 7º, inciso 28 da Constituição Federal, para os casos de acidente de trabalho. Sustentou também que o professor teria que comprovar que o acidente ocorreu por dolo ou culpa do empregador.
Ao analisar o recurso de revista, o ministro Barros Lavenhague acolheu o apelo do município e considerou que a decisão regional do tribunal anterior afronta a Constituição Federal. Por quê? Porque não há prova de que o município teve culpa pelo acidente. O professor estava trafegando no destino ao trabalho e uma vaca atravessou no caminho e ele bateu na vaca. O que é que o empregador dele, o município, nesse caso, tem a ver com isso? Absolutamente nada. Então, essa aqui é uma decisão que tem sintonia com a Constituição Federal e com várias outras decisões do Tribunal Superior. Então, fica aqui o nosso registro e o nosso, vamos dizer assim, repúdio. Como disse o presidente Lula, nós não podemos afrontar, mas sim discordar, protestar, né, respeitando a decisão da primeira turma do Tribunal Superior, mas registrando aqui no nosso blog, que é o nosso campo de manifestação, de que essa decisão contraria a Constituição Federal ao determinar esse tipo de indenização. Só para terminar, é tanto sem fundamento essa decisão, que a primeira turma do Tribunal Superior teve que buscar fundamento no Código do Consumidor, exatamente porque não tem base legal na legislação trabalhista e nem na Constituição Federal. Fica aqui o nosso registro. Muito obrigado a todos.